21º vídeo da série ECA Comentado. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não se esqueça de compartilhar esses vídeos com seus amigos, assinar o canal que me ajuda e te permite chegar aos próximos vídeos também. Dá um joinha, muito obrigado. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Seção 3 dos serviços auxiliares. Artigo 150. Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, prever recursos para a manutenção da equipe interprofissional, destinada a assessorar a Justiça da Infância e da Juventude. Então, o Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, deve prever, ou seja, quando ele estiver fazendo orçamento, como que nós vamos gastar o dinheiro ano que vem? Deve prever os recursos que vai ser direcionado à manutenção de uma equipe interprofissional destinada a assessorar a Justiça da Infância e da Juventude. Então, quem vai assessorar isso? Por exemplo, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos. Esses profissionais vão ser assessores da Justiça, mas os recursos para pagá-los vai vir antes, na proposta orçamentária, 151. Compete à equipe interprofissional, dentre outras atribuições que lhe forem ressalvadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante laudos ou verbalmente na audiência e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento e prevenção de outros, tudo sobre a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico. Então, essa equipe interprofissional ela vai poder dar laudos escritos ou mesmo verbais em audiências para aconselhar, orientar e encaminhar, principalmente sobre a prevenção em medidas subordinadas à autoridade judiciária. Essa é assegurada uma livre manutenção do seu ponto de vista técnico. Então ela não tem que respeitar, por exemplo, o interesse do pai, mas sim uma manifestação do ponto de vista técnico do interesse da criança. Parágrafo único. Na ausência ou insuficiência de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário responsável pela realização dos estudos psicossociais ou de quaisquer outras espécies de avaliações técnicas exigidas por esta lei ou por determinação judicial, a autoridade judiciária poderá proceder à nomeação de perito nos termos do artigo 156 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Então, não há servidores, não há pessoal treinado. A Justiça da Infância e da Juventude, ela poderá, por determinação judicial, proceder à nomeação de um perito, um terceiro, que não faz parte ali diretamente da Justiça para fazer esse trabalho. Capítulo 3 dos procedimentos, seção 1, disposições gerais. Artigo 152. Aos procedimentos regulados nesta lei, aplica-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente. Parágrafo 1º. É assegurado, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta lei, assim como na execução de atos e diligências judiciais a eles referentes. Então, é assegurada, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação de processos. Ou seja, o que isso significa? Que a prioridade máxima, quando chegar um processo da infância, que tenha envolvimento de criança ou adolescente, vai ser prioridade máxima. Tanto em processos, procedimentos, atos, diligências judiciais, tudo que se referir a ela. Parágrafo 2º. Os prazos estabelecidos nessa lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado prazo em dobro para a Fazenda Pública e ao Ministério Público. Então, é vedado à Fazenda e ao Ministério Público o prazo em dobro. Não existe isso, que para outros casos isso é possível, é permitido. Nesse caso, não. E começa a contar excluindo o dia do ocorrido, então ocorreu hoje, então hoje não conta, começa a contar a partir de amanhã, e incluindo o dia do vencimento, então vai vencer daqui a 3 dias, então daqui a 3 dias conto daqui a 3 dias também.
para os prazos. Artigo 153. Se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento previsto nesta lei ou em outra lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias, ouvido o Ministério Público. Então, a medida judicial a ser adotada ela não está aqui, descrita no ECA, e também em outra lei. O juiz, se ele achar assim conveniente, ele pode atuar por ofício, fazendo um ofício, escrevendo, dando providências a serem executadas. Só que isso ele tem que ter ouvido antes o Ministério Público. Raro, mas pode acontecer. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica para o fim de afastamento da criança ou adolescente de sua família de origem e em outros procedimentos necessariamente contenciosos. Aqui é uma que está vedando, o direito ao juiz aqui, a autoridade judiciária, no caso que se aplica afastamento de criança ou adolescente de sua família de origem e outros procedimentos. 154. Aplica-se às multas o disposto no 214. Então lá no 214 vai falar de algumas multas, como que essas multas acontecem, como que elas vão ser ali relacionadas. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Seção 2. Da perda e da suspensão do poder familiar. Artigo 155. O procedimento para a perda ou a suspensão do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. Esse procedimento para perda ou suspensão do poder familiar, ele tem que sair do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. 156. A petição inicial indicará. Então, o que tem que ter na petição inicial? Inciso 1. A autoridade judiciária a que for dirigida, o nome, o estado civil, a profissão e a residência do requerente e do requerido, dispensada a qualificação em se tratando de pedido formulado pelo representante do Ministério Público. Se for um representante do Ministério Público, simplesmente diz Ministério Público. Se for um terceiro ou a quem tenha legítimo interesse, aí sim é obrigado a descrever. 3. A exposição sumária dos fatos e o pedido. Então, sem muito rodeio, sem ficar ali descrevendo fatos que não eram necessários, descreve de forma sumária, rápida, organizada os fatos que aconteceram e o pedido. 4. As provas que serão produzidas, oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Então, tudo ali que está fundamentando aquele pedido, inclusive testemunhas dos fatos, os documentos, fotos, vídeos, por exemplo. 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentemente até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiada à pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade. Então, é um motivo grave, ali um descontrole total da sua família, um pai abusador, um tentado à vida, sei lá, algo muito grave ocorreu com aquela criança, com aquele adolescente. A autoridade judiciária ela pode, por meio de liminar, definir que a criança vai sair rapidamente, que a criança ela vai ser retirada da sua família, a família vai perder o poder familiar e essa criança vai ser confiada a uma pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade, para proteger a criança. Parágrafo 1º. Recebida a petição inicial, a autoridade judiciária determinará, concomitantemente ao despacho de citação, independentemente do requerimento do interessado, a realização de estudo social ou de perícia por equipe interprofissional ou multidisciplinar, para comprovar a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar, ressalvado o disposto no parágrafo 10 do artigo 101 desta lei, observada a Lei 13.431, de 14 de abril de 2017. Foi recebida a petição inicial. Se identificou que a situação ela realmente é grave. Fez toda ali uma perícia, um estudo social, com uma equipe interprofissional ou multidisciplinar, e identificou a causa. Poderá ser pedido a suspensão ou a destituição do poder familiar, mas isso tem que ser respeitado, essas leis que aqui estão descritas. Parágrafo 2º. Em sendo os pais oriundos de comunidades indígenas, é ainda obrigatório a intervenção junto à equipe interprofissional ou multidisciplinar referida no
parágrafo 1º deste artigo, de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, observado o disposto no parágrafo 6º do artigo 28 desta lei. Então se trata não de uma criança somente, mas uma criança de comunidade indígena, de pais de comunidade indígena. Para que isso venha a ocorrer, tem que se escutar a autoridade responsável pela política indigenista. Por que isso é necessário? Porque os nossos indígenas, eles têm culturas diferentes, formas de viver diferentes. Talvez aquilo que nós identificamos como incorreto dentro daquela cultura específica, daquela tribo específica, não seja algo ruim. Artigo 158. O requerido será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Então o pai foi citado. Ele tem 10 dias para dar uma resposta escrita, apresentar provas, mostrar-lhe as testemunhas e documentos. Parágrafo 1º. A citação será pessoal, salvo se esgotados todos os meios para a sua realização. 2. O requerido privado de liberdade deverá ser citado pessoalmente, evidentemente. 3. Quando, por 2 vezes, o oficial de justiça houver procurado citado em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, informar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho do dia útil em que voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar nos termos do artigo 252 e as seguintes da Lei 13.105, 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Então aqui vai falar como que o oficial de justiça ele vai proceder. Ele tentou 2 vezes, não conseguiu, ele vai poder comunicar a família ou um vizinho quando ele vai voltar para tentar ali designar a citação, mas se for possível. Se não for, infelizmente, ele poderá ser ali enquadrado no parágrafo 1º, por exemplo. Parágrafo 4º. Na hipótese de os genitores encontrarem-se em local incerto ou não sabido, serão citados por edital no prazo de 10 dias, em publicação única, dispensando o envio de ofícios para a localização. Então não se sabe onde os pais estão. Então coloca lá no edital, num prazo de 10 dias, em publicação única, para ver se eles aparecem. 159. Se o requerido não tiver possibilidade de constituir advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, poderá requerer em cartório que lhe seja nomeado dativo, ao qual incumbirá a apresentação de resposta, contando-se o prazo a partir da intimação do despacho de nomeação. Então, o requerido não tem como constituir um advogado, por exemplo, contratar um advogado para defendê-lo. Então, ele vai poder ir no cartório e vai pedir para que ele seja nomeado dativo, que ele não tenha condições disso, e incumbirá a apresentação de resposta, contando-se prazo a partir da intimação do despacho da nomeação. Então, é uma maneira ali para aqueles que não têm condições. Parágrafo único. Na hipótese do requerido privado de liberdade, o oficial de justiça deverá perguntar, no momento da citação pessoal, se deseja que lhe seja nomeado um defensor. Isso por quê? Porque ele já está privado de liberdade e, na teoria, ele não tem como arcar com um advogado uma vez que ele não trabalha. Então, já é uma maneira ali de resguardar a ampla defesa. Artigo 160. Sendo necessário, a autoridade judiciária requisitará de qualquer repartição ou órgão público a apresentação de documento de interesse da causa, de ofício ou de requerimento das partes ou do Ministério Público. Se for necessário, a autoridade judiciária pode pedir o que ele quiser, para quem ele quiser, em resumo é isso. Tanto a qualquer repartição que tenha algum interesse. 161. Se não for contestado o pedido e tiver sido concluído o estudo social ou a perícia realizada por equipe interprofissional ou multidisciplinar, a autoridade judiciária dará vista aos autos ao Ministério Público por 5 dias, salvo quando este for requerente, e decidirá em igual prazo. Então, se o Ministério Público for requerente, foi ele que requeriu, então ele não tem muito o que fazer vistas, porque ele já conhece a situação. Ele terá 5 dias para decidir.
Mas se não for, foi tudo feito, isso tudo foi feito, está tudo certinho, a autoridade judiciária vai dar vistas, ou seja, vai deixar que o Ministério Público veja o processo por 5 dias. Parágrafo 1º. A autoridade judiciária de ofício ou de requerimento das partes ou do Ministério Público determinará a oitiva de testemunhas que comprovem a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar previstas nos artigos 1637 e 1638 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, ou no artigo 24 desta lei, redação dada pela Lei 13.509 de 2017. Então, a autoridade judiciária de ofício ou requerimento das partes ou do Ministério Público, ela vai determinar as oitivas, ou seja, escutar as testemunhas que comprovem as causas da suspensão ou destituição do poder familiar. O segundo foi revogado. O terceiro, se o pedido importar em modificação de guarda, será obrigatória, desde que possível e razoável, a oitiva da criança ou adolescente, respeitando seu estágio de desenvolvimento e o grau de compreensão sobre as implicações da medida. Sempre que for possível, sempre que isso for relevante, será obrigatória, desde que possível e razoável, a oitiva de crianças e adolescentes. Por exemplo, um bebê. Faz sentido escutar um bebê? Lógico que não, mas um adolescente de 16 anos já muda bastante a situação. Parágrafo 4º. É obrigatória a oitiva dos pais sempre que eles forem identificados e estiverem em local conhecido, ressalvados os casos de não comparecimento perante a justiça quando devidamente citados. É obrigatória a oitiva dos pais, ou seja, escutar os pais. Só que os pais não são conhecidos, então como que eles vão ser ouvidos? E eles também foram citados, mas eles não obedeceram o chamamento da justiça. Como também eles vão ser escutados? Parágrafo 5º. Se o pai ou mãe estiver privado de liberdade, a autoridade judicial requisitará sua apresentação para o oitivo. Então eles já estão presos, está ali privado de liberdade, em uma prisão, por exemplo. A justiça poderá intimá-los. Aí é fácil, né? Saber onde eles estão e eles serão levados à oitiva. Parágrafo 162. Apresentada a resposta, a autoridade judiciária dará a vista dos autos ao Ministério Público por 5 dias, salvo quando este for requerente, designado desde logo na audiência de instrução e julgamento. Teve apresentada a resposta, a autoridade judiciária vai dar uma possibilidade ao Ministério Público ver, tá a par dos acontecimentos. Mas se ele for requerente, evidentemente que não há necessidade. Parágrafo 1º foi revogado. Parágrafo 2º. Na audiência, presentes as partes e o Ministério Público, serão ouvidas as testemunhas, colhendo-lhe oralmente o parecer técnico, salvo quando apresentado por escrito, manifestando-se sucessivamente o requerente, o requerido e o Ministério Público, pelo tempo de 20 minutos cada um, prorrogável por mais 10 minutos. Então aqui está falando como que vai acontecer a audiência. Parágrafo 3º. A decisão será proferida na audiência, cabendo à autoridade judiciária excepcionalmente designar data para a sua leitura no prazo máximo de 5 dias, porque é o tempo que vai dar a vistas ao Ministério Público, se for o caso. 4. Quando o procedimento de destituição do poder familiar for iniciado pelo Ministério Público, não haverá necessidade de nomeação de curador especial em favor da criança ou do adolescente. Então, quem fez o pedido foi o Ministério Público, então não há necessidade de nomeação de um curador especial em favor da criança ou do adolescente. Artigo 163. Prazo máximo para a conclusão do procedimento será de 120 dias. E caberá ao juiz, no caso de notória inviabilidade de manutenção do poder familiar, dirigir esforços para a preparação à criança ou adolescente com vistas à colocação em família substituta. Então, todo esse procedimento que nós lemos, ele não pode durar mais que 120 dias. E, sabendo o juiz da notória inviabilidade, não é possível que o pai, a mãe, o responsável continue com aquela criança. Ele vai ter que dirigir esforços para preparar a criança para essa colocação em família substituta que vai ser necessário. Parágrafo único. A sentença que decretar a perda ou a suspensão do poder familiar será averbada à margem do registro de nascimento da criança ou do adolescente. A sentença, ela foi feita, ela vai ser averbada, ou seja, vai ser anexada junto ao registro de nascimento da criança ou do adolescente. Pessoal, chegamos à hora do nosso resumo. Fique atento, faça as anotações necessárias para o melhor entendimento. Dá o joinha, compartilha, assine o canal. Muito obrigado. Hora do nosso resumo. Artigo 150 vai falar que cabe ao Poder Judiciário elaborar uma proposta orçamentária que comporte
uma equipe interprofissional para dar assessoria. O 151 vai falar como que essa equipe interprofissional vai atuar. O parágrafo único vai falar que na ausência ou insuficiência de servidores, a autoridade judiciária poderá nomear um perito fora da justiça ou fora dessa equipe de assessoria. O 152, já dentro dos procedimentos, vai falar que os procedimentos regulados pela essa lei aplicam subsidiariamente às normas gerais previstas na legislação processual pertinente, ou seja, que vai estar unido à legislação processual, não só o que essa lei diz, mas também o que a lei processual diz, processual civil, processual penal, enfim. Parágrafo 1º. É assegurada sobre lei de pena de responsabilidade a prioridade absoluta para o que acontecia aqui, no caso de criança, na destituição da poder familiar. Os prazos estabelecidos não se aplicam em dobro ao Ministério Público e nem à Fazenda. Eles são contados, excluindo o dia do fato, incluindo o dia do vencimento. 156. Se a medida judicial ser aplicada, ela não está nesta lei, ela poderá acontecer, mas tem que se ouvir o Ministério Público. Parágrafo único. Vai limitar um pouquinho esse poder do juiz, falando que não se aplica ao afastamento de criança ou adolescente de sua família. O 157 fala que as multas serão aplicadas segundo o artigo 204 desta lei. O 155 vai falar que o procedimento para perda ou suspensão do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público ou quem tiver legítimo interesse. Aí vai falar como que a petição inicial deve ocorrer, né? Ela deve ser preenchida. O 157 vai falar que, havendo um motivo muito grave, a Justiça já pode decretar a suspensão imediata do poder familiar. Parágrafo 1º vai falar como que esse pedido ele vai ocorrer. Parágrafo 2º vai falar que se esse pedido for realizado de uma criança de comunidade indígena, vai ter que ser escutado, além da equipe interprofissional multidisciplinar, o órgão federal responsável pela política indigenista. O 158 fala que tem um prazo de 10 dias para oferecer uma resposta escrita, né, aquele que foi requerido. O parágrafo 1º vai falar da citação pessoal. O parágrafo 2º vai falar que o requerido ele é privado de liberdade, ele deverá ser citado pessoalmente. Então aquele que está preso ele vai ter que ser citado pessoalmente. O parágrafo 3º vai falar da ação do oficial de justiça, como que ele deve proceder. Nós vimos isso. O parágrafo 4º, como nós vimos tudo uma vez que esse resumo, né? O parágrafo 4º vai falar que na hipótese de genitores, não sabendo onde eles estão, vai ser simplesmente colocada ali uma publicação única por 10 dias em um edital. O 159, falando que o requerido não tiver condições de um advogado, como que ele vai proceder. O parágrafo único vai falar que na hipótese daquele que está privado de liberdade já vai ser oferecida ali a possibilidade de nomear um defensor. O 160 vai falar que a autoridade judiciária ela pode, se necessário, requerer qualquer coisa quase de qualquer lugar. O 161 vai falar que se o pedido não for contestado e já tenha sido concluído todo o processo, o Ministério Público terá 5 dias para ver, salvo quando ele for requerente, todo o processo. Parágrafo 1º vai falar como que vai ser escutada as testemunhas. O parágrafo 2º foi revogado. O 3º vai falar que as crianças e adolescentes, a oitiva deles será obrigatória, exceto quando não for possível ou não for conveniente. O 4 vai falar que é obrigatória a oitiva dos pais, mas se o pai e a mãe, né, não forem conhecidos e não saberem onde eles estão, fica difícil. O 5º vai falar que o pai que estiver e a mãe que estiver privado de liberdade, a autoridade judicial requisitará a sua apresentação. O 162, apresentada a resposta, a autoridade judiciária vai logo encaminhar ali para audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 2º vai falar como que essa instrução, como que essa audiência de instrução e julgamento vai ocorrer, o tempo dado para o Ministério Público e para as testemunhas, para a defesa técnica. Parágrafo 3º vai falar que a decisão ela vai ser proferida em até 5 dias, no máximo, excepcionalmente. 4º vai falar que se houver o pedido de destituição do poder familiar do Ministério Público, não haverá necessidade de nomear um curador especial em favor da criança. O 166 vai falar que todo esse trâmite ele tem um prazo máximo de 120 dias. E se o juiz já identificar que é notória a inviabilidade de manutenção do poder familiar, ele já vai ali diligenciando esforços para preparar a criança para essa situação, né, de colocação em família substituta. Parágrafo único. A sentença que decreta a perda do poder familiar vai ser anexada ali à certidão de nascimento da criança ou do adolescente.